estou amando, vou me casar. Quando isso é dito, em geral, as pessoas aprovam, concordam. Casamento tem que ter amor. Não tenho mais paixão por esse trabalho, eu vou mudar de profissão. Não estou gostando mais das pessoas dessa igreja, não veio mais. Agora, minha igreja é minha família. Hoje em dia é isso. Eu amo, eu estou. Não estou sentindo mais nada, desisto. Em todas as áreas. Na área profissional, relacionamentos, amizades, vida espiritual, família. Pela manhã, o pastor Wagner expondo a palavra de Deus a partir do primeiro versículo do capítulo 24 de Gênesis, e nós vamos ter esse capítulo aberto novamente. É o texto que narra a história do casamento de Isaque, filho de Abraão, o filho da promessa, como é conhecido assim, é o nome, o conhecimento de Isaque é chamado de o filho da promessa. E quando nós temos essa narrativa, a história do casamento é uma história totalmente diferente daquilo que são as histórias de casamento hoje. Nós achamos estranho, se bem que em alguns países funciona ainda assim. O casamento é um acerto de famílias, os pais, às vezes os tios é que acertam o casamento, e depois os noivos vão se casar, muitas vezes se encontrando no dia do casamento. O noivo não conhece a noiva antes. E sabe o que acontece? Tem muito casamento que dá certo assim. Agora, se gente que ficou 10 anos entre namoro e noivado, casou e não durou 3 anos o casamento. Escolheu, estavam apaixonados, se amavam, conheciam-se. E eu celebrei esse casamento. Eu celebrei. Porque, como foi dito de manhã, eu e nenhum pastor, nós não fazemos casamento. De vez em quando alguém pergunta para mim, se eu faço o meu casamento, eu falo não. Porque eu não faço casamento. Eu posso dirigir o culto, eu posso pregar, eu posso fazer a bênção. Eu não, mas eu posso pedir que Deus abençoe as alianças e peço até que Deus abençoe quando o casal se ajoelha. E também posso até representar o Estado, porque eu posso conduzir uma cerimônia, sou autorizado para isso, os religiosos em geral, de igrejas reconhecidas. Aqui em São Caetano, a igreja tem que estar registrada no cartório de registro civil da cidade, a parte que seria chamado civil, porque o casamento religioso tem efeito civil, desde que seguindo certos trâmites. Mas eu não faço casamento nenhum. Quem faz o casamento é quem casa. Quem casa tem que estar casando todos os dias. Quando a gente tem essa história, e vamos ver como é que um homem que era o empregado da família de Abraão, mas era o chefe dos funcionários dele, de todos os empregados, chamado de servo, mas que tinha uma autonomia muito grande, Eliezer, Abraão o chama e lhe dá a incumbência seríssima de arranjar uma noiva, aliás, uma esposa, para seu filho Isaque. Provavelmente, em outra ocasião, o próprio Abraão iria, mas ele já está com mais de 130 anos, ele não tem condições de fazer essa viagem. E ele faz questão de que a noiva venha da região dele e da parentela dele, porque ele não queria ninguém daquela região onde ele estava, que eram os cananeus, de um paganismo terrível, um povo que praticava sacrifício humano, antropofagia, sacrifício de crianças, e ele não queria nada, ele estava vivendo porque Deus o levou para aquele lugar, mas ele não queria ficar não queria ninguém naquela região para entrar na sua família. E ele incumbe, e a pessoa faz uma promessa, colocando a mão debaixo das coxas de Abraão, era a maneira de se fazer o compromisso, ele assume um compromisso. Ele se compromete com o seu chefe, e ele se compromete com o Deus, porque ele também cria no mesmo Deus de Abraão. E quando ele chega no lugar, ele vai até a região,
quando chega ali, ele ora e pede que Deus lhe apresente a pessoa. Nós ouvimos hoje uma exposição lindíssima sobre o casamento que é feito no Senhor, com oração, e como deve ser a família assim formada. E o que a gente tem, diferente do que hoje a sociedade vive, porque a sociedade, não só em casamento, mas em todas as outras áreas onde nós estamos envolvidos, o que se pede primeiro é que haja um sentimento, que é chamado de amor. E até mesmo na vida profissional, você tem que ter paixão por aquilo que você vai fazer, sentimento. Depois, você faz uma aliança, ou seja, você faz alguma coisa, um rito, ou você vai lá e faz a festa. E hoje, nos casamentos, a preocupação muito grande é com a festa. Eu sei de gente que morou junto 3 anos para juntar dinheiro para fazer a festa, porque o mais importante é a festa. E depois que fizeram a festa e se casaram, 1 ano depois, estavam celebrando o divórcio. Eu sei de um casal que fez festa de descasamento. Porque primeiro, a paixão. Depois, a celebração. E sabe para onde vai o compromisso? Uma música famosíssima. É um dos clássicos da música popular brasileira, de um poeta muito famoso, que diz assim: eu sei que vou te amar, por toda a minha vida vou te amar. E aí vai seguindo. No meio da música, na gravação original, existe um poema recitado pelo autor da letra. E no poema ele diz assim, falando sobre esse amor, ele fala que não seja eterno, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Bonito, mas doido. Não seja eterno, mas eu vou te amar por toda a minha vida, até enquanto durar esse sentimento. E que seja infinito enquanto dure. Assim, as pessoas entram nos relacionamentos, mas isso acontece também em termos do compromisso com a vida profissional, do compromisso com as amizades, do compromisso com a vida espiritual, com a igreja. E tudo baseado na emoção. Depois, numa celebração, quando vem para a igreja, recebido. E o compromisso, o inverso daquilo que a gente vê no texto. Totalmente o inverso. Em que, inicialmente, nós temos um compromisso assumido. Gênesis capítulo 24, do versículo 49 ao 50, continuando a narrativa que começou de manhã, aliás, 49 ao 59. Gênesis 24, de 49 ao 59, nós vamos ler o texto, e a palavra de Deus diz assim, quem puder, leia comigo, em casa também leia. É bom, a gente se liga na palavra, todos. Agora, pois, se estiverem dispostos a usar de bondade e de fidelidade para com o meu Senhor, digam. Do contrário, digam também, para que eu siga o meu caminho para a direita ou para a esquerda. Labão e Betuel responderam, isto procede do Senhor. Nada temos a dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela seja mulher do filho do seu Senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Tirou joias de ouro e de prata, e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, o servo disse, permitam que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, deixe que fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10, e depois poderá ir.
Ele, porém, lhes disse: não me detenham, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada, deixem que eu volte ao meu senhor. Disseram: vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Ela respondeu: sim, quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. A história que foi dita de manhã que conclui quando do acerto. Ele, enviado pelo seu senhor, vai buscar a moça, não tem retrato, não tem fotografia, não tem vídeo nenhum, apenas escreve, mas ele mostra a importância do seu senhor, como ele tinha influência, como ele poderia, e Isaque, o seu único filho, poderia cuidar muito bem da filha deles. Betuel e Labão. Betuel é o pai, Labão é o filho, é o irmão mais velho. Provavelmente, a palavra de Deus, quando coloca Labão e Betuel, ela faz isto porque provavelmente Labão tinha assumido a direção da casa e Betuel estava adoecido. Quando a Rebeca recebe o servo Eliezer, ela volta para a tenda da mãe, o que leva a crer que o pai estava em cuidados em uma outra tenda. Mas a aprovação da família era de extrema importância. A família tinha que concordar, a família tinha que aprovar, o pai, o irmão mais velho e a mãe também, que participa de tudo aquilo. Diferente daquilo que nós pensamos hoje, que a mulher não tinha nenhuma participação, aqui nós vemos que a Bíblia ressalta a participação da mulher. A sociedade semita, que vai dar origem à sociedade dos hebreus, que vai dar origem a Israel, através de Abraão, essa sociedade já tinha a mulher numa conta diferente. Isso era revolucionário para aquela época. Assim como a moça tem que dar o seu aval. Se ela concordar, ela vai. O que também não era comum. Em muitos casos, quando se pagava o dote, simplesmente estava se comprando a noiva. E ela não participava de nada. Em muitas culturas ainda existe isso. Não era o caso aqui. Ela tinha participação. Então, há uma participação e eles estão se comprometendo. O início do texto, ele contou toda a história, como foi que Deus o levou, como ele pediu o sinal a Deus. E quando ele chega, ele agora quer fechar. Então, eu me comprometi com o meu patrão, o dono, meu amo. Eu me comprometi com o Deus dele, por isso eu orei. Eu me comprometi comigo mesmo em cumprir essa tarefa. Isso é compromisso. Para qualquer área da vida, você tem que ter compromisso. Compromisso com pessoas que estão orientando a sua vida, porque todos nós sempre teremos alguém orientando. O mundo é assim. E a palavra de Deus sempre estabeleceu hierarquias. Compromisso, acima de tudo, com Deus. Com a palavra dele, e esse compromisso é acionado pela oração e ouvir a sua palavra. E o compromisso com você mesmo, que assumiu o compromisso de cumprir aquilo que você assumiu. Confiando que Deus o guarda, e ele confiava na força que Deus dava e na proteção e na direção de Deus. E agora, os pais dela têm que assumir o compromisso, mas ela também tem que dizer sim. Compromisso sempre, quando há relacionamentos, envolve as duas partes. Não adianta só você querer, o outro tem que querer também. Mas quando o outro dá a palavra tem que ser cumprida. Assim funcionava, assim funcionou aquela sociedade, assim funcionou esse povo que até hoje existe, o povo de Israel, com todas as dificuldades e lutas. E assim funciona a Igreja de Jesus, que segue o mesmo princípio. Compromisso. O mundo funciona quando há isso, e a falta de compromisso está tornando o mundo, como disse um sociólogo, a nossa sociedade, uma sociedade líquida, que se esvai. Valores que se esvaem. Tudo é descartável. Até o caráter é descartável. A palavra, muito mais. Família,
Enquanto estiver bem, eu fico. Depois, compromisso. Agora, o compromisso que é feito, ele vai gerar uma aliança e uma formalização. Nós precisamos de formalizações na vida. Eu uso um anel aqui, nesse dedo. E é muito importante usá-lo. Esse anel não segura o meu casamento. E não segura o casamento de ninguém. Mas ele é um testemunho para pessoas de fora. Ele é um testemunho para mim mesmo. Há 43 anos eu tenho um anel aqui nesse dedo. E eu louvo a Deus. Isso é a lembrança de um compromisso que eu assumi há 43 anos e alguns meses atrás. Nós temos que ter sinais externos de compromissos assumidos. E esse sinal é o que é quando é feito, e a celebração que é feita é a aliança. E a gente continua o texto que já estamos lendo. Agora vamos ler do versículo 60 em diante, aliás, do versículo 60 até o versículo 65. Vamos ler novamente? Leamos, se você... É bom que você atenta para a palavra de Deus. Em casa faça isso também, leamos. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: que você, nossa irmã, seja mãe de milhares, e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Então Rebeca se levantou com as suas servas, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque veio de Baar-le-Roi, porque morava na terra de Negueb. Ao cair da tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo Isaque, desceu do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. Esse versículo que nós vimos aqui, o versículo 60, que fala: abençoaram Rebeca e lhe disseram: que você, nossa irmã, seja mãe de milhares, e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos, é a conclusão da festa que eles tinham iniciado, o banquete que tinham feito. E isso era um ritual. Essa oração era uma bênção que era proferida. Essa oração a gente vai ver antes sendo proferida sobre o próprio Abraão. Isso é a cerimônia do casamento. Mas o noivo não estava lá. Os nossos saudosos irmãos, Augusto e Maria, faleceram aí no final do mês de abril, de maio. Em 1958, Augusto mudou-se para o Brasil, e tudo certo para que Maria viesse, mas ela viria casada. Ele tinha já um emprego conseguido, ele tinha que vir e assumir o seu emprego, e o casamento foi feito. Casamento por procuração. A sua noiva entrou no templo católico, entrou com um procurador ao lado, que tinha assinado os papéis, e o padre deu a bênção. E o procurador, o trabalho dele parou ali. O procurador fez o papel, era legalmente constituído para isso, e quando ela chegou, ela estava casada com ele. Então, essa história aqui não é tão incomum. Era mais comum isso, hoje dificilmente acontece. Mas um casamento assim foi feito naquele período, no período agora, dentro do século XX, né? Menos de um século atrás, e por isso era normal isso, mas a bênção era dada, e a bênção era o estabelecimento da aliança, celebração. Essa bênção era a celebração. Ali é como se estivesse assinando os papéis. Havia um marco
uma bênção que caminharia com ela, que era importantíssima, proferida pela família dela. Provavelmente seu irmão que estava tomando a frente naquele momento. Celebrar é importante, tudo que vamos fazer, nós temos que ter marcos na nossa vida. É importante você fazer festas, eu acho importante, casamento, aniversários, celebrar com o casal. Muitos casamentos têm tido dificuldades porque estão esquecendo as celebrações. Também é importante termos marcos, uma formatura é importante. É importante, quando você está numa empresa, e algumas empresas fazem isso depois de tanto tempo, dão um presente, um reconhecimento. E em termos de vida espiritual, como é importante termos celebrações. Sabemos que você é salvo quando você aceita Jesus, isso é uma decisão pessoal sua, você e Deus, pelo poder do Espírito Santo. Tem gente que se emociona nessa decisão, tem gente que toma a decisão e só crê. No entanto, Jesus mesmo disse que aqueles que crescem tinham que ser batizados. E o batismo, e nós fazemos questão de seguir nas nossas igrejas batistas, como Jesus foi, mergulhando, imergindo, entrando de cabeça e assumindo o compromisso público, como foi o de Jesus. Consciente, uma decisão. O Senhor nos escolheu, mas nós temos que dizer o sim. Temos que tomar a decisão, como Rebeca disse o sim. E a celebração tem que ser feita. Outra celebração importante, o que nós vamos celebrar hoje, a ceia. Infelizmente, muitos crentes têm deixado a ceia num plano segundo. Muitos crentes não estão celebrando o dia do Senhor, que é o domingo. Pelo menos uma vez no domingo você tem que estar junto com o povo de Deus. Mas eu celebro em casa, não é a mesma coisa, a pandemia acabou. Você tem que estar aqui, a não ser que você não pôde realmente. Mas temos que estar juntos, sentindo-nos uns aos outros. Isso é celebrar todos os dias. Quando o domingo eu celebro a ressurreição de Jesus. Eu celebro a aliança que ele estabeleceu vindo, depois morrendo e ressuscitando. E quando eu celebro a ceia, eu celebro o sacrifício. E a certeza de que ele cumpriu e vai voltar. E quando você batiza, você celebra o fato de que você morreu para o mundo e passa a viver para Cristo, e isso é necessário. Não salva. Não há corpo de Cristo aqui. O pão não vira corpo, carne, e nem o suco de uva vira sangue. No entanto, o simbolismo disto, a importância desse alimentar-se publicamente junto com os outros, é marcante e necessário. Temos que celebrar as alianças. Agora, o que acontece? E o texto conclui, nós vamos ver os dois últimos versículos, versículos 66 e 67, quando ele chega, ela desce do camelo, e quero falar um pouco sobre o camelo. O fato do camelo ser citado aqui, e diz que quando ele foi, ele levou 10 camelos. Os camelos entram na vida de Abraão quando ele vai para o Egito. Ele recebe camelos. Há alguns críticos da Bíblia que dizem que esse texto mostra que realmente a Bíblia não é inspirada, porque os camelos só foram domesticados no ano 1200, antes de Cristo. E que a história de Abraão teria passado 2000 anos antes de Cristo. E aí há o erro deles, essa precipitação. Pessoas que não pesquisam realmente. Porque, na verdade, o povo somali, 2100 anos antes de Cristo, há provas de que o povo somali, justamente no norte da África, já domesticava camelos. Só que os camelos não eram tão comuns. Quando é citado que ele tinha camelos, ele leva uma tropa de 10 camelos, é claro que ele não foi só com camelos, mostra como Abraão era rico. Sabe, o camelo era um carrão, era uma coisa especial, poucos tinham. E ele leva, e nesse sentido, viajar no camelo dava segurança, porque o camelo resiste ao deserto, era certeza de que se chegaria, e o camelo não é tão vagaroso quando se pensa, chegam a correr até 60 km por hora. Agora, não sei se você já sentou num camelo. Eu tive essa triste experiência. Eu subi,
Eu ia andar, eu falei, desce. E o camarada queria me cobrar os $10. E eu paguei os $10 para descer do camelo, porque eu não aguentei. Você fica lá no alto, ele é alto, você está acima de 2 metros, só que, apesar do desconforto, é segura a montaria. Quando você assume compromisso, celebra uma aliança, para a gente chegar ao fim, a gente tem que andar em camelo. Ele pode correr a 60, mas normalmente ele vai numa marcha de 10, quando muito. É o devagar e sempre. É a constância. E é isso que é necessário para que nós mantenhamos os nossos compromissos e cumpramos as nossas alianças. Agora vamos ler juntos? O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Ele tomou a Rebeca e esta se tornou a mulher dele. Ele a amou. E assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Aqui a história diz que foram felizes, se bem que a gente vai ver que houve muitos problemas, mas o amor aconteceu. Um amor que se seguiu ao compromisso, à celebração da aliança, e aí veio o sentimento e as emoções. Nós invertemos. Primeiro a gente quer sentir, para depois se comprometer, para depois celebrar aquele sentimento e depois se comprometer. Mas um compromisso que vai até enquanto eu sinto. Para que as coisas possam funcionar nesse mundo, na minha e na sua vida, antes de mais nada, você tem que se comprometer. Se comprometer com quem, de fato, vale assumir um compromisso. Nós temos muitas coisas com as quais temos que nos comprometer, quem está trabalhando, muita gente sai precipitadamente de serviços, muda de carreira, muita gente troca a faculdade. Eu conheci uma pessoa que ele estava há tantos anos numa universidade, eu perguntei, você já está fazendo doutorado? Ele falou, não, eu estou no 4º curso. Ele foi pulando 4 vezes. E depois ele foi fazer exercer uma profissão que não tinha nada a ver com tudo aquilo que ele estudou. Uma pessoa frustrada. O que falta é assumir compromisso. Mas, antes de mais nada, um compromisso com a vida, um compromisso com você, um compromisso com a sua família, que só vai valer se você tiver um compromisso com Deus. Baseado na palavra de Deus, obedecendo o Pai. Um compromisso que leva você a celebrar esse compromisso. Se você aceitou Jesus e não se batizou, você tem que se batizar. Se você aceitou Jesus e se batizou, mas não está tão firme assim, não se comprometeu com nenhum ministério, não está tão firme na sua participação no culto, você tem que se comprometer a pelo menos uma vez por domingo estar celebrando com o povo de Deus. Um compromisso que leva você a pelo menos uma vez por mês participar desta celebração para reafirmar junto ao povo de Deus a aliança que você assumiu com ele. Sabe por quê? O exemplo de compromisso é do próprio Deus na pessoa de Jesus. Ele se comprometeu comigo e com você. Quando ele vem ao mundo, Deus envia e vem na pessoa de Cristo. Então ele tomou a iniciativa. E quando você diz sim, ele entra e você o recebe, ele o torna filho, ele cumpre a palavra. Agora, sabe onde foi firmada a aliança de Jesus comigo e com você? Não foi numa festa, não foi com bolos, foi na cruz. Quando ele derramou o seu sangue, ali ele estava assinando o termo de aliança comigo e com você. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou, e aquele que prometeu vai cumprir. E ele se compromete, dizendo que está conosco todos os dias. Porque ele nos ama, o amor dele revela-se agora, a despeito das nossas infidelidades e falhas, em ser fiel. Se eu não permaneço fiel, ele é fiel à declaração da sua palavra. E por isso eu posso ter certeza de vida eterna se um dia eu aceitei. Por isso eu posso ter certeza de restauração se porventura eu me afasto e retorno, ele me retoma. Como o filho pródigo abraçou o filho, o pai abraçou o filho
ele sempre está pronto para o abraço. Nesse sentido, antes de esperar amar as coisas da igreja, sentir uma paixão por algum ministério, comprometa-se. Celebre isso assumindo o compromisso aqui na igreja ou em qualquer outra área. E com certeza, à medida que você estiver desenvolvendo esse compromisso, quando você fez uma aliança, o amor vai brotar no seu coração, porque é ação e fruto do Espírito Santo.